Olá, chegamos então agora no nosso terceiro vídeo do estudo 2 da avaliação do ambiente externo. E nesse terceiro vídeo a gente vai tratar sobre o modelo das 5 forças de ameaças ambientais, ou o modelo das 5 forças de Porter, porque foi desenvolvido por Michael Porter para análise da atratividade de setores. Lembrando, então, que a gente está falando do ambiente externo. Mostro novamente para vocês a figura do que nós estamos utilizando de base para esse estudo. Então, a gente já viu o macroambiente lá com a ferramenta da análise pestal. E agora a gente entra no modelo das 5 forças para análise do setor. Na sequência, então, a gente vai ver a questão da estrutura do setor e de suas oportunidades. Então, a gente está caminhando do nível macro em direção à empresa. Então, vamos lá para o modelo das 5 forças. Então, nosso item 4 da aula 2, modelo das 5 forças de ameaças ambientais. Esse modelo ele partiu de um modelo mais antigo chamado modelo estrutura, conduta, desempenho, ou modelo ECD, que foi originalmente desenvolvido para localizar condições anticompetitivas para fins antitrust. Depois ele passou a ser utilizado para avaliar as possibilidades de lucro acima do normal para empresas em um determinado setor de atuação. E como eu falei para vocês, o modelo das 5 forças foi desenvolvido com base neste modelo. Em linhas gerais, a ideia seria então avaliar condições anticompetitivas, né? Para que no objetivo final a gente tivesse uma melhor, vamos chamar assim, né? Uma melhor prestação de serviço pelo mercado. A gente sabe que em algumas situações onde a gente tem poucas empresas dominando um determinado setor, é muito provável que os consumidores tenham seu poder de barganha muito reduzido, como inclusive a gente vai demonstrar pelo modelo das 5 forças. Aqui a gente vai fazer uma diferenciaçãozinha conceitual, apenas para a gente ter uma base do impacto dessas condições anticompetitivas no setor. Então, os trusts, eles correspondem a uma fusão ou união entre duas empresas de um mesmo ramo, de áreas diferentes da economia, que constituem uma única companhia ou um grupo associado de um porte maior. É uma forma de monopólio e é bem utilizada por grandes empresas que se veem ameaçadas pelo crescimento de pequenos concorrentes e acabam criando uma estratégia de consolidação do mercado. Mas também pode envolver empresas de porte maior, essa união. Os cartéis, por sua vez, eles são uniões secretas e não oficialmente divulgadas entre empresas concorrentes, numa busca de ajustar o preço das suas mercadorias de modo a manter os seus interesses e evitar a perda de lucro em razão de alguma disputa no mercado. É uma combinação entre empresas. Logicamente, trata-se de uma prática
que é considerada ilegal inclusive, acho que praticamente em todo, assim, uma boa parte dos países, porque, como vocês podem imaginar, traz uma série de condições ruins para a sociedade, né? Embora a gente acaba sabendo que ela é relativamente praticada. Já as holdings, nesse contexto, né, elas são conjuntos de diferentes companhias e que são dominadas por uma organização central, que é responsável por administrar as sinergias dessas companhias e, logicamente, a maior parte ou todas as suas ações. Em alguns casos, as holdings acabam formando conglomerados compostos por inúmeras empresas dos mais diversos segmentos e até concorrentes entre si. E aí, logicamente, é uma forma de aproveitar muitas vezes as sinergias entre esses negócios. Vamos lá, então, analisar um pouquinho mais perto como é o modelo estrutura, conduta, desempenho. Então, a gente tem aqui, a ideia central aqui, né, é que a estrutura do setor ela influencia a conduta das empresas, ou seja, como elas vão atuar naquele setor e, consequentemente, né, e a conduta das empresas, consequentemente, influencia o desempenho, tanto no nível da empresa quanto no nível econômico, assim, olhando para a sociedade como um todo. Então, o processo de gestão estratégica, ele é mais focado no desempenho da empresa, mas o modelo ECD ajuda a gente a entender essas relações do macro para o micro. Então, os atributos na estrutura de um setor em que uma empresa opera acaba definindo uma certa gama de opções e restrições que devem ser enfrentadas pela empresa. Em alguns setores, por exemplo, as empresas têm pouquíssimas opções e muitas restrições. Em geral, as empresas que operam nesses setores acabam só conseguindo paridade competitiva. Entretanto, empresas em setores menos competitivos acabam enfrentando um número menor de restrições e possuem, logicamente, uma gama maior de opções de conduta. Algumas dessas opções, então, podem permitir que a organização obtenha vantagem competitiva. Então, na estrutura do setor, o que a gente tem ali, né? Então, o número de empresas concorrentes, a homogeneidade ou heterogeneidade desses produtos, os custos de entrada e saída no setor, por exemplo. A conduta da empresa, então, se refere às estratégias que a empresa utiliza para buscar vantagem competitiva. E o desempenho no nível da empresa, né, está relacionado à desvantagem competitiva, paridade ou vantagem competitiva temporária ou sustentada, como a gente viu lá no estudo 1, apresentando a estratégia. E no nível econômico, está relacionada à eficiência produtiva e alocativa, e nível, por exemplo, de emprego e nível de progresso. Tá? Então, observem como essas coisas estão relacionadas e faz sentido quando a gente teve o nosso primeiro encontro, quando a gente falou da importância também da gente entender as questões econômicas para tanto definir estratégias quanto saber o impacto delas e as relações com o ambiente externo. Observem também o quanto estratégia é
uma área bastante multidisciplinar. Lembrem que no vídeo passado a gente tratou da análise pestal, né? Política, econômica, social, tecnológica, ambiental e legal. Então, dificilmente a gente vai encontrar dentro da organização um profissional que consiga analisar variáveis de todos esses 6 eixos ou 6 dimensões. Então, a gente sempre precisa de equipes multidisciplinares quando a gente trata de estratégia. Vamos então agora olhar o modelo das 5 forças, que foi concebido pelo Michael Porter e foi publicado primeiro num artigo denominado As 5 Forças Competitivas que Moldam a Estratégia. Esse artigo é de 1979, se eu não me engano, e foi publicado na Harvard Business Review. E a ideia é a análise da competição entre empresas. Então, ele considera 5 fatores ou 5 forças competitivas que devem ser estudadas para que a empresa possa desenvolver uma estratégia empresarial eficiente. Ele se refere a essas 5 forças como microambiente, em contraste com aquela parte mais afastada que a gente está chamando aqui de macroambiente. Tá? Então, a gente está chegando assim mais próximo da empresa. Observem também no modelo que existem 4 forças na parte externa e elas têm setas que vão em direção à rivalidade do setor. Então, quanto mais forte forem essas forças, maior, logicamente, vai ser a rivalidade do setor. Algumas coisas a gente já pode ver aqui de senso comum. Então, quanto mais, por exemplo, os compradores possuem poder de barganha sobre as empresas de um determinado setor, mais essas empresas vão ser rivais umas das outras, a não ser que se adote uma estratégia diferente, mas essa é a tendência geral. Nós vamos, na sequência, passar por cada uma dessas 5 forças. Então, quando a gente fala aqui de ameaça ambiental, a gente está falando de qualquer indivíduo, grupo ou organização fora da empresa que pode atuar, ou que normalmente atuaria, no sentido de diminuir o nível de desempenho da empresa. Essas ameaças, logicamente, elas aumentam os custos da empresa, diminuem sua receita, ou assim, em última instância, em última instância, acabam por reduzir o seu desempenho. Vamos agora em direção à ameaça de entrar dessa primeira força aqui. Tá? Então, o que é que são novos entrantes? São empresas que iniciaram operações recentemente em um setor ou que ameaçam começar operações em um determinado setor. Vamos pensar algo bem simples. A gente tem um bairro que tem 5 padarias. Se uma pessoa naquele bairro tem a intenção de abrir uma 6ª padaria, ele é um novo entrante. Esses novos entrantes, eles olham os lucros do setor, entram no setor e, por consequência, em geral, acabam reduzindo o desempenho das empresas que já são estabelecidas. Voltamos para o exemplo da padaria. 5 padarias em um setor, elas dividem a demanda de pães daquele bairro. Se a gente tem uma 6ª padaria, a demanda de pães, em vez de ser dividida por 5, acaba sendo dividida por 6. Então, a gente tem uma queda no desempenho. Isso em linhas gerais, porque pode ser que uma daquelas padarias implemente uma estratégia diferente, que consiga
aumentar sua participação no mercado e assim por diante. O nível de ameaça de novos entrantes depende da facilidade ou não da entrada no setor. A essa facilidade ou não, a gente chama de barreiras. Como se a gente tivesse um castelo, em volta do castelo muralhas, e tivesse alguém fora tentando entrar. Então as muralhas seriam as nossas barreiras, que dificultam a entrada, mas uma vez que o sujeito está lá dentro, ele está mais protegido pelas mesmas barreiras que dificultaram a entrada dele. Então, se as empresas podem entrar facilmente no setor, qualquer lucratividade acima do normal será rapidamente anulada. Barreiras à entrada reduzem a ameaça de entrada, então quanto maior essas barreiras, menor vai ser a ameaça de entrada. As barreiras tornam o setor mais atrativo, porque uma vez que estou lá dentro, eu estou mais protegido de novos entrantes, e isso, logicamente, vale para a empresa focal, ou seja, a empresa que a gente está fazendo análise, que já está no setor, mas vale também para a empresa que almeja fazer parte do setor. E como que a gente sabe se um setor possui ou não, né, e em que nível ele possui barreiras de entrada? A gente sabe pelas características do setor. Então, características setoriais que representam barreiras de entrada. Primeira delas, economia de escala. A empresa que não conseguir produzir em escala com eficiência mínima, ela já entra no setor em desvantagem. Então, a empresa ela vai pensar 2 vezes antes de acessar esse setor. É lógico que certos modelos de negócio, eles podem alterar os efeitos da escala e facilitar a entrada em um determinado setor para quem adota esses modelos de negócio. A segunda característica é a diferenciação de produto. Os novos entrantes eles acabam sendo forçados a superar a fidelidade que clientes têm aos produtos existentes. Ou seja, eles têm que fazer um esforço para superar essa fidelidade. E esse esforço pode estar relacionado, por exemplo, a um gasto muito maior em pesquisa e desenvolvimento ou em composto promocional, para fazer com que os clientes existentes naquele setor acabem migrando para esse novo entrante. Próxima característica, então, é a vantagem de custo, que independe da escala. Lembrando que economias de escala tendem a reduzir os nossos custos pela diluição do custo fixo pela quantidade produzida. Mas existem outras vantagens que são relacionadas ao custo, que são outras vantagens que são vantagens de custo, mas que independem da escala, ou seja, não estão relacionados à produção de escala. Por exemplo, tecnologia proprietária, uma tecnologia que é secreta ou patenteada pela empresa. Know-how gerencial, ou seja, a capacidade da empresa de gerenciar o negócio, que está relacionada à experiência que ela tem naquele setor e que, logicamente, um novo entrante vai ter dificuldade de adquirir essa experiência rapidamente. Aqui eu vou só abrir um parênteses para vocês. Lembrem sempre de quando nós estivermos falando no contexto da estratégia sobre, eu vou usar o termo coisas, tá? Mas depois a gente vai ver capacidades e recursos que são intangíveis, ou seja,
isso que é intangível e que a empresa possui e que possui valor num contexto estratégico para ela, é, em geral, sendo intangível, tende a ser difícil de ser copiado pelas outras organizações. E isso faz uma diferença fundamental na obtenção de vantagem competitiva sustentável. Mas isso é uma história para o próximo estudo. Uma outra característica que está relacionada à vantagem de custo, que não depende da escala, é acesso favorável a matérias-primas. Por exemplo, a organização possui uma mina de um determinado minério que ela utiliza na sua produção. Isso vai gerar uma vantagem de custo para ela, e essa vantagem de custo não está relacionada à escala que ela produz. E por último, vantagem de custo da curva de aprendizagem. Uma empresa que fabrica um determinado produto, por um período grande de tempo, ela acaba adquirindo experiência. E essa experiência está relacionada à aprendizagem que ela faz sobre, por exemplo, a produção daquele produto. E isso tende a reduzir custos, porque ela, entre outras coisas, sabe manejar melhor as questões logísticas, incluindo a distribuição do produto, as questões de logística interna dentro do parque fabril. Ela consegue produzir com menor desperdício, com menores perdas, porque ela já tem um processo que ela conhece muito bem, e uma série de outras questões. E por último, a última condição setorial que impacta, né, que está relacionada a barreiras de entrada, são as regulamentações governamentais para entrada, né, ou políticas governamentais. Os governos podem impor restrições ao comércio ou conceder monopólios. A gente sabe, por exemplo, que TV aberta é uma concessão do governo, então isso se torna uma barreira de entrada para que a gente possa montar uma TV aberta, por exemplo. Tá? Importante, quanto maior a presença dessas 4 condições setoriais aqui, maiores serão as barreiras de entrada e, consequentemente, menor vai ser a força de novos entrantes. Tá? Quanto maiores essas características, menor vai ser a força ou a possibilidade de novos entrantes, né? Porque essas condições aqui, elas funcionam como barreiras à entrada, ou seja, como as muralhas do castelo, elas dificultam de quem está fora entre no castelo. Vamos agora para a segunda força, o poder de barganha dos fornecedores. Tá? Então, vamos lá. Fornecedores poderosos podem, né, entre aspas, apertar a empresa, ou seja, fazer com que ela passe a ter lucros menores. Ou seja, quando um fornecedor tem poder, ele pode, por exemplo, não conceder para a empresa um prazo maior de pagamento, ou pode aumentar o seu preço, o preço do seu produto, que vai fazer com que a empresa ou tenha que aumentar o preço para o cliente lá na frente, ou tenha que absorver esse custo maior, e uma série de outras questões. Como que a gente sabe se um setor possui uma ameaça de fornecedores? A gente sabe pelas características do setor. Que características são essas? Primeiro, pequeno número de empresas no setor fornecedor, ou seja, os fornecedores da minha empresa são um grupo muito pequeno, tem um pequeno número, então eu não tenho muita gente para que eu possa negociar, ou seja, eu não tenho muitas opções. Uma outra característica é o produto do meu fornecedor ou dos fornecedores desse setor, ele é altamente
diferenciado, o que faz com que eu não tenha como não dispor desse produto, ou eu tenha dificuldade de eu mesmo produzi-lo. A terceira característica é a ausência de substitutos próximos para os produtos do fornecedor. Quando eu tenho substitutos próximos, em vez de se o fornecedor tende a aumentar o seu preço, eu posso trocar pelo substituto. Mas se eu não tenho substitutos próximos, eu estou preso ao meu fornecedor, o que logicamente aumenta o poder de barganha dele. Quarta característica, o fornecedor ele pode integrar-se para frente. Abrindo um parênteses, então, para explicar o que é integração vertical. Integração vertical é uma das estratégias em nível corporativo e ela refere-se, ela está pautada no conceito de cadeia de valor. Imaginem uma linha vertical, onde em cima eu tenho a matéria-prima e embaixo eu tenho o consumidor final. E eu tenho uma cadeia ao longo dessa linha. Então, quando a gente fala de integração, a gente está dizendo que um membro dessa cadeia, ele passa a fazer o que outro membro da cadeia faz. Vou dar um exemplo de uma empresa que monta computadores e compra a placa-mãe. Então, a empresa que faz placa-mãe é um fornecedor da empresa que monta os computadores. A empresa que faz a placa-mãe, ela pode integrar-se para frente, se vantajoso for para ela. Ah, mas por que integração para frente? Então existe integração para trás? Sim. Integração para frente é quando vai em direção ao consumidor final. Integração para trás é quando vai em direção à matéria-prima. Então, se o meu fornecedor, ele tem poder, tem condições, tem know-how para integrar-se para frente, ele tem o poder de barganha dele aumentado. Porque, logicamente, eu vou ter um certo, vamos dizer assim, receio que ele faça essa movimentação. E, por último, a empresa é um cliente insignificante do fornecedor. Então, eu tenho uma empresa que faz serviços de balançamento, geometria, e eu compro pneus de um determinado fabricante. Esse fabricante vende em média para cada um dos clientes dele 100 mil unidades por mês, mas eu compro 200. Então eu sou um cliente insignificante, perto de 200 unidades mesmo, não 200 mil, 200 unidades. Ou seja, eu sou um cliente insignificante do fornecedor. Tá? Se ele aumentar o preço, ou se ele não me proporcionar prazo de pagamento, eu não tenho muito o que fazer com ele, a não ser mudar de fornecedor. Mas, lógico, se eu tenho poucas empresas, ou se eu não tenho um produto, ou se eu tenho uma ausência de produtos substitutos próximos para aquele fornecedor, o poder dele se aumenta mais ainda. Então, observem que quanto mais presentes essas condições, e às vezes elas estão relacionadas, maior o poder de barganha dos fornecedores. Vamos agora, então, para a nossa próxima ameaça ambiental. A ameaça dos compradores. Então, a gente já viu os entrantes potenciais, a gente já viu o poder de barganha dos fornecedores, e agora a gente vai ver o poder de barganha dos compradores. Então, os compradores poderosos, da mesma forma que os fornecedores, eles podem apertar a empresa e proporcionar para ela lucros menores. Eles podem, por exemplo, demandar preços mais baixos ou níveis mais altos de qualidade de serviço, por exemplo, customização.
Como que a gente sabe se o nosso setor em análise possui uma ameaça de compradores, né? Também pelas características do setor, tá? Enquanto os fornecedores eles agem para aumentar os custos da empresa, os compradores tendem a agir mais para reduzir o seu lucro. Quando a gente fala aqui de compradores, né, são clientes imediatos da organização e não necessariamente os consumidores finais. Que condições, então, setoriais que aumentam a ameaça de compradores? Quando a gente tem um pequeno número de compradores para o nosso produto, ou seja, a gente vende para poucas pessoas ou organizações. Quando existe uma ausência de diferenciação do produto, ou seja, o nosso produto é muito parecido com o produto dos concorrentes, ou seja, os clientes podem pesquisar, por exemplo, preço e condições de pagamento muito facilmente. Terceiro, quando o custo do produto é significativo para o comprador. Vamos voltar no exemplo da montadora de computadores. Se eu sou o fabricante agora de placas-mães, tá? Então eu fabrico as placas e vendo para empresas que montam computadores. Eu não tenho ideia, mas a placa-mãe deve representar um custo grande na montagem dos computadores. Sendo esse custo significativo para o meu comprador, ele vai tentar criar estratégias ou implementar ações para que ele tenha poder de barganha sobre mim, tá? Uma delas é, por exemplo, uma tentativa de se integrar para trás, ou seja, em direção à matéria-prima, para que o montador de computador passe a fazer a placa-mãe, tá? Outra estratégia que está relacionada às condições setoriais também é os compradores, ou seja, os montadores de computador, unirem-se para tentarem atacar em bloco, fazerem grandes compras, o que vai aumentar o poder de barganha deles. É o que tem feito, por exemplo, mercados menores, supermercados ou mini mercados menores, para competirem com os grandes atacadistas que têm surgido nos últimos tempos. E, por último, quando a gente tem os compradores atuando em um mercado competitivo, ou seja, se esses fabricantes, se esses montadores de computadores estão num mercado que tem muita competição, ou seja, eles não estão conseguindo ter muita lucratividade, eles tendem também a tentar criar estratégias para aumentar o seu poder de barganha. E eles vão pressionar cada vez mais os seus fornecedores. Observem aqui uma coisa bastante interessante. Diferente da análise do macroambiente, onde as empresas não possuem muitas condições de alterar o ambiente mais macro, pelo menos em linhas gerais, uma empresa tem muita dificuldade de alterar as condições econômicas ou as questões políticas e legais em geral. A história recente do país tem mostrado que muitas empresas tentaram e, de certa forma, conseguiram isso. Mas isso é uma outra discussão. No ambiente mais próximo da empresa, as organizações já conseguem implementar estratégias que alterem essa estrutura do setor. Ou seja, elas, embora seja mais difícil do que alterações internas, elas têm uma possibilidade maior de intervirem no setor de atuação. Ou seja, do macro para o micro, quanto mais próximo da empresa, quanto mais em direção ao centro da empresa, mais forte é o poder da empresa de realizar alterações no seu ambiente.
Ele é bem forte no ambiente interno e ele é mais fraco no ambiente externo, reduzindo esse poder à medida que vai se afastando da organização. Próxima força, a ameaça de produtos substitutos. Vamos voltar no nosso modelo para a gente se localizar aqui nesse mapinha. A gente já viu os entrantes potenciais, já viu o poder de barganha dos fornecedores, já viu o poder de barganha dos compradores e agora a gente vai ver a ameaça de produtos substitutos. Então, os produtos substitutos são diferentes dos produtos concorrentes. Por quê? Porque os produtos substitutos eles satisfazem a mesma necessidade, mas de um modo diferente. Exemplo clássico, né? A Coca-Cola e a Pepsi são rivais. O leite é um substituto de ambos, porque ele satisfaz uma determinada necessidade. Quando a gente fala de necessidade aqui, a gente está falando de questões mais básicas, mas de uma forma diferente. Logicamente, como vocês conseguiram perceber pela análise das forças anteriores, os substitutos podem impor um teto aos preços. Por quê? Porque os consumidores podem trocar os produtos da nossa empresa por produtos substitutos. É muito comum, às vezes a gente ouve muito nos telejornais, lê na internet, né? O preço da carne bovina subiu, as pessoas estão substituindo pela carne de frango, né? Ou pela carne suína. Mas aqui a gente está falando tudo de carne, mas muitas vezes os substitutos eles vêm de fora do nosso setor. Vamos pensar, por exemplo, os compradores de automóveis. Por que as pessoas compram automóveis? Por locomoção, porque precisam levar, elas precisam se levar e levar outras pessoas de um local para outro, mas elas podem precisar também levar mercadorias de um local para outro. Mas elas podem comprar, por exemplo, por status. Se a necessidade daquele comprador é status, pode ser que ele não opte por comprar um carro. Pode ser que ele opte por comprar uma passagem de um pacote de viagens para a Europa, porque talvez isso proporcione status para ele. Pode ser que ele queira construir uma casa maior, mesmo não precisando, porque isso proporcione status para ele. Ou seja, muitas vezes os substitutos eles vêm de fora do nosso setor. Tá? Aconteceu muito com as empresas de transporte rodoviário quando as empresas de transporte aéreo, as empresas aéreas, começaram a oferecer serviços de baixo custo com preços mais acessíveis. Muitas pessoas migraram do transporte rodoviário para o transporte aéreo. As empresas rodoviárias que estavam olhando fixamente para os seus concorrentes diretos, ou seja, as outras empresas de transporte rodoviário, acabaram sendo pegas de surpresa com o transporte aéreo. Isso aconteceu lá atrás também, quando as empresas de transporte ferroviário elas foram trocadas pelas empresas de transporte rodoviário. Existe um artigo na internet, ele é mais um formato de texto, que chama Miopia de Marketing, que fala justamente sobre isso. A gente às vezes foca numa determinada posição e acaba esquecendo do entorno. Tá? Mais ou menos nessa linha, mas vale a pena vocês darem uma olhada, é bem fácil de encontrar na internet. E por último, mas logicamente não menos importante, a ameaça de rivalidade. Então, a nossa quinta força que está no centro, porque quanto maior a presença dessas forças laterais, maior vai ser a rivalidade em um determinado setor. Então,
alta rivalidade significa que as empresas competem muito agressivamente. Logicamente, ocorre um afastamento do lucro, porque elas gastam, porque, por exemplo, elas podem precisar gastar mais em composto promocional, propaganda, ações no ponto de venda, para que elas possam superar os seus concorrentes de alguma forma, para fazer com que os clientes dos concorrentes migrem para elas e, consequentemente, aumentar sua fatia de mercado. Elas podem ter que gastar mais em pesquisa e desenvolvimento para buscar diferenciar os seus produtos. Então, existe uma série de implicações que decorrem da ameaça de rivalidade que fazem com que o lucro da organização acabe diminuindo. Mas, além do impacto das outras 4 forças sobre a rivalidade, a gente tem também características do setor que indicam uma ameaça de rivalidade alta. A mais clara, né, é a questão do grande número de concorrentes. Quanto mais concorrentes existem no setor, mais eles vão competir agressivamente. Uma outra condição é quando o setor cresce muito lentamente ou ele está em declínio, ou seja, a demanda daquele setor está reduzindo. Logicamente, se a demanda está reduzindo, as vendas das empresas desse setor tendem a estar reduzindo também e elas vão competir mais agressivamente. Vou fazer um corte diagonal aqui para depois poder explicar as duas de forma conjunta. Então, outra característica é a baixa diferenciação do produto. Então, os produtos desse setor, eles são muito parecidos uns dos outros. Então, as empresas costumam brigar muito por preço. E a briga por preço ela é muito agressiva. Vindo para cá, outra característica do setor é quando nesse setor a gente tem, por exemplo, a necessidade de produzir em escala e aumentos da nossa produção eles são realizados apenas por grandes incrementos. Então, por exemplo, estou no setor de embalagens plásticas e eu tenho 5 linhas de produção que produzem 10.000 embalagens plásticas por semana. É um exemplo bem fictício. Então, eu tenho 5 linhas de produção, cada linha de produção produz 10.000 embalagens plásticas por semana. E eu recebo uma encomenda de 3.000 embalagens plásticas por semana. As minhas linhas já estão produzindo 10 e eu estou vendendo, né, as 10.000, as 50.000 das minhas linhas, todas as embalagens dessas linhas, né, as 50.000 embalagens. E aí eu tenho um novo pedido de 3.000 embalagens semanais. O que eu vou fazer? Eu instalo mais uma linha de 10.000. Passo a ter 6 linhas de produção, produzindo 10.000 cada uma. Mas, vamos dizer assim, que essa nossa 6ª linha, ela só está produzindo 3.000. O que é que eu vou fazer com as outras 7.000 embalagens? A primeira pergunta que vocês podem fazer, até só não produzir as 7.000. Mas em alguns setores, principalmente industriais, a gente tem um custo mínimo de produção, onde se eu não atinjo aquele custo mínimo, eu perco muito em eficiência. Então, o que eu vou fazer? Eu produzo as 10.000 embalagens, mas eu tenho um excedente de 7. Esse excedente de 7, o que eu quero fazer? Eu quero vender. E se eu quero vender, eu vou ser mais agressivo nas vendas, eu vou ser mais agressivo na promoção de uma forma geral e tentar, principalmente, fazer com que clientes que estão comprando dos meus concorrentes passem a comprar de mim. Essas 7.000 embalagens excedentes, elas podem representar custos altos de armazenagem também. Ou seja, produto parado dentro de um armazém, dentro de um depósito, ele representa custo. Pode ser que estou alugando aquele depósito, pode ser que eu estou deixando de usar ele para outra coisa, ou pode ser que se eu não tivesse aqueles produtos armazenados, eu nem precisaria deles, do depósito. Ou seja, eu vou tentar
vender esses produtos, colocar eles no mercado. E pode ser também que eu tenha custos fixos altos. Então, quando eu tenho custos fixos altos, eu tenho que produzir em escala para fazer com que os meus custos fixos possam ser diluídos em cada uma das minhas unidades produzidas. E se eu produzo mais do que eu vendo atualmente, eu vou tentar vender o excedente, o que aumenta a rivalidade. Tá? Observem como essas características elas acabam sendo bastante interligadas. Uma outra barreira, uma outra característica do setor que aumenta a rivalidade são altas barreiras de saída. Alguns setores possuem barreiras que dificultam a saída do setor. A existência dessas barreiras, né? Ou em outras palavras, uma dificuldade de encerramento de uma empresa ou de um desinvestimento, tende a aumentar a rivalidade porque aquela empresa acaba tendo que permanecer no setor, acaba optando por permanecer no setor. E normalmente setores que têm empresas que desejam sair ou que estão fazendo desinvestimentos são setores que estão estagnados ou muitas vezes em declínio. Exemplos de barreiras de saída pode ser o alto custo de redução de quadros, né? Pode ser também um alto investimento específico que eu fiz, por exemplo, na instalação de uma máquina que foi feita só para a minha unidade produtiva. E, consequentemente, eu tenho dificuldade de vendê-la ou de usar para qualquer outra coisa. Tá? Olhando agora de uma forma geral, então, essas 5 forças, né, essas ameaças, quanto maiores num setor, a tendência é que as empresas nesse setor tenham um desempenho mais baixo. Quanto menores essas ameaças, a tendência é que as empresas nesse setor tenham um desempenho mais alto. Quais são as implicações deste modelo, né? Então, ele descreve as fontes mais comuns de ameaças ambientais nos setores. Ele pode ser usado para caracterizar o nível geral de ameaças em um determinado setor e também pode ser utilizado para a gente tentar prever o nível médio de desempenho de uma empresa em um determinado setor. O modelo das 5 forças pode, então, ser utilizado, vamos dizer assim, que vocês ganharam um grande dinheiro na Mega Sena e vocês querem fazer investimento em um negócio. Vocês podem utilizar o modelo das 5 forças para analisar se um setor é mais ou menos atrativo. Só ele? Não só ele. A gente tem uma série de outras ferramentas que a gente está discutindo aqui que podem ajudar vocês a gastar bem esse dinheiro. Ainda algumas conclusões, então, né? O modelo nos ajuda nessa linha que eu vinha falando, nos ajuda a entender em quais setores entrar, né? Então, um dos propósitos fundamentais do modelo é identificar a atratividade relativa de diferentes setores. Quando a gente fala de atratividade relativa, a gente está falando da comparação de um setor com o outro. Setores são mais atrativos quando essas forças são mais fracas. Isso é uma regra? Normalmente sim, né? Mas a gente sempre tem que lembrar que se um setor é atrativo para mim, ele é atrativo também para um outro potencial entrante. Então, pensar do ponto de vista futuro, construindo o cenário das possibilidades de desenvolvimento desse setor, é sempre algo bastante importante. O investimento, então, ele deve ser realizado em setores onde as 5 forças tendem a trabalhar a favor da organização. Uma segunda questão que o modelo pode me ajudar é qual influência pode ser exercida. Lembre do que a gente falou agora há pouco, da capacidade da organização de exercer influência no setor. As estruturas do setor, elas não são obrigatoriamente fixas, mas podem ser influenciadas por estratégias gerenciais bem calculadas.
As organizações podem, por exemplo, criar barreiras de entrada ou aumentar gasto em publicidade para aumentar a fidelidade, a lealdade dos clientes. Elas podem também adquirir um concorrente para diminuir a rivalidade e aumentar o poder, tanto sobre fornecedores quanto sobre compradores. E por último, como os competidores serão afetados de maneiras diferentes. Os competidores, eles não são afetados do mesmo modo por essas forças, né? Ou seja, pelas mudanças deliberadas ou espontâneas nessa estrutura do setor. Então, se as barreiras ficam mais altas pelo aumento do investimento em P&D de algumas organizações do setor ou investimento em publicidade, os atores menores desse setor talvez não sejam capazes de conseguir seguir no setor por causa desses aumentos de P&D e publicidade, e eles acabam então tendo que sair dos setores. Da mesma forma, o poder crescente dos compradores acabam também subjugando esses atores menores. No caso do setor público, né, esse modelo poderia ser utilizado? Sim, as forças podem ser utilizadas, por exemplo, para a gente ajustar a oferta de serviços ou o foco em assuntos mais estratégicos. Pode valer a pena transferir, por exemplo, uma iniciativa administrativa de uma área que existem muitos serviços já ou serviços sobrepostos para uma outra área onde existe menos rivalidade, na qual as organizações possam realizar um trabalho de maior relevância social. Essa discussão, logicamente, vocês já devem ter imaginado aí que ela é relativamente controversa quando a gente fala do setor público, porque está relacionada ao tamanho do Estado, né? Sempre governos, pessoas, analistas, economistas e gestores, de uma forma geral, ficam sempre se questionando assim, até onde deve ir o tamanho do Estado, ou quais setores o Estado deve cuidar, ou quais setores ele não deve cuidar. E normalmente essas respostas elas são mais complexas do que aquelas informações que a gente recebe do WhatsApp. Por isso que vale a pena estudar. E, quase fechando, uma última força, ou uma força complementar, né? Os complementadores. Tá? Alguns analistas consideram essa uma sexta força, né? O fornecimento por parte de uma organização de produtos e serviços complementares, que uma vez fornecidos ao mercado, eles aumentam o valor do produto ou serviço da empresa. Essa organização que fornece esse produto ou serviço, a gente pode chamar ela de complementador. Por exemplo, a Dell e a Microsoft são complementares, computadores e programas, né? Fabricantes não, né? Desenvolvedores de aplicativos para celular, eles são complementadores das empresas que vendem celulares e de seus sistemas operacionais incorporados. Ou seja, num determinado sistema operacional, quanto maior a disponibilidade de aplicativos, mais valor eu vejo naquele sistema operacional. Então, complementadores aumentam o valor do produto da empresa. Os clientes percebem maior valor no produto da empresa quando combinado com o do complementador. Complementadores podem ser encontrados fora do setor da empresa. Uma única empresa ela pode ser tanto concorrente quanto complementador da mesma empresa. É comum, por exemplo, em setores nos quais é importante criar padrões tecnológicos. As empresas, no momento que uma nova tecnologia está sendo implantada no mercado, elas podem e às vezes devem estar dispostas a cooperar, né?
E uma vez que elas cooperam e a tecnologia está implantada, elas começam a competir. A gente vê muito isso em questões relativas, por exemplo, ao padrão tecnológico das redes de telefonia móvel, né? O 3G, 4G, agora 5G, né? Então, a definição desses padrões tecnológicos, eles acabam moldando o mercado. E às vezes empresas concorrentes, elas cooperam para a definição de um certo padrão tecnológico. Complementadores ainda criam duas questões. A primeira é que eles têm a oportunidade para cooperar ativamente, ou seja, trocando informações ou publicidade conjunta. Por exemplo, a gente viu há um tempo atrás uma empresa de lavadoras de roupa que fez uma propaganda em conjunto com um fabricante de sabão em pó. Tá? A segunda, entretanto, trata do potencial de alguns complementadores exigirem para si mesmo uma parcela desse valor criado. Tá? Então, isso é sempre um foco de negociação, às vezes explícita e às vezes tácita. Né? E agora sim, terminando, fatores decisivos na utilização do modelo. Primeiro, a definição correta do setor. A maioria dos setores pode ser analisada de diferentes maneiras. Por exemplo, o setor de aviação apresenta vários segmentos distintos. Viagens longas, as domésticas, as de carga, e tem diferentes grupos de consumidores. Os que viajam a lazer, os que viajam a trabalho, os que solicitam algum frete aéreo. As forças competitivas que atuam nesses segmentos, elas podem ser diferentes. A dica aqui, então, é conduzir análises separadas para cada um desses segmentos. Segunda questão, setores convergentes. A definição do setor é frequentemente complexa e acaba contando com fronteiras que acabam mudando muito rapidamente. Muitos setores, principalmente na área da tecnologia, eles acabam sofrendo uma certa convergência, em que setores que eram anteriormente separados começam a se sobrepor e de repente eles estão se fundindo em termos de atividades, tecnologias e produtos e às vezes serviços ofertados. Por exemplo, a convergência clássica, né, que foi proporcionada para os setores de telefonia e fotografia, por causa de, entre outras coisas, o avanço tecnológico. Há algumas décadas, muita gente achava impossível, talvez a maioria de nós, que existissem telefones que seriam portáteis e que fariam trabalho de máquinas fotográficas. Hoje, a não ser aquelas pessoas que gostam muito de fotografia e por isso acabam comprando um equipamento profissional, a maior parte das pessoas faz fotografias por meio dos seus telefones celulares. A convergência se dá, então, quando empresas anteriormente separadas começam a se sobrepor e acabam formando um setor praticamente único, se não único. E a questão dos produtos complementares que a gente comentou anteriormente. Tá? Com isso, a gente fecha o modelo das 5 forças. Então, observe que esse foi um vídeo um pouquinho maior. Esse é o modelo, embora seja simples, ele tem muitas partezinhas e a gente acaba desmembrando essas partes. No próximo vídeo, a gente continua nessa questão do setor, mas aí então a gente vai ver as estruturas, as possíveis estruturas de um setor e as oportunidades que cada uma dessas estruturas
as oportunidades que normalmente estão existentes lá em cada uma dessas estruturas e que podem ser aproveitadas pelas organizações. Lembrando, então, agora no finalzinho do vídeo, onde a gente está, né? Então, a gente já passou pelo macroambiente, agora a gente viu, né, lá no macroambiente com a ferramenta Pestal, agora a gente está no setor e verificou o modelo das 5 forças, tá? Vocês vão observar que a concorrência ela está aqui e aqui no setor a gente viu concorrência também. Essas duas partes do modelo, elas um pouco que se sobrepõem, elas se fundem. É lógico que se a concorrência está aqui, ela está aqui dentro do setor também. Essa última parte do modelo das 5 forças, quando a gente falou de fazer análises por grupos de concorrentes, a gente vai entender ela com maior especificidade quando a gente entrar aqui e trabalhar os grupos estratégicos. Mas isso é questão para um outro vídeo. Procurem fazer as atividades que estão disponíveis. A gente continua ainda esse estudo 2 no próximo vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau!